Vou apresentar para vocês agora o editor RapID. Ele está na sua versão 2.0. Ele é um editor que funciona sob o IDE e tem inteligência artificial, então vocês já podem fazer identificação automática de feições que são repetitivas. Aqui no exemplo é um condomínio, e tem feições repetidas que são os buildings, as buildings, ou feições repetidas do tipo highway, que são as vias, estradas, caminhos, etc. Aqui eu aproximo para a região que eu quero mapear, usando a rodinha do mouse ou utilizando esses dois controles de zoom aqui em cima. Outra maneira de procurar a região é utilizar o nome. Eu estou usando o exemplo do bairro Recreio dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro, Brasil, o primeiro que aparece aqui. Se eu clicar, ele já aproxima, né, para a região que a gente está trabalhando. Vocês vejam que toda a aparência dele é do ID e tem o acréscimo desse botão aqui em cima, que é o nome do aplicativo RapID. Tem já disponíveis dois tipos aqui que dizem respeito às vias, que é o Facebook Roads, e os edifícios que é do Microsoft Build. Se eu clicar no Facebook Roads, ele já vai pintar todas as vias que ele encontrar aqui nessa imagem. Se eu clicar em Microsoft Buildings, ele já vai pintar, vai desenhar os limites daquilo que ele entendeu que na imagem são as edificações. Além disso, vocês podem acrescentar outros conjuntos de dados que são fornecidos pela empresa Edge. Mantendo aqui o Microsoft Buildings ativo, vamos observar agora se a inteligência ela fez corretamente a delimitação das feições. Uma observação importante é se a pessoa, né, que está realizando o mapeamento tiver uma banda de internet pequena, se tiver sinal de internet fraco na área, né, onde ela está, ela pode não marcar esses dois ao mesmo tempo. Ela tem que usar um ou usar o outro, porque isso vai diminuir a carga de dados aqui nesse aplicativo. Então, marcando só um aqui, Microsoft Builds, vamos observar agora se ele fez a delimitação corretamente. Vejam que ele incluiu até um building aqui na praia, que não corresponde. Então, aqui, olha, qualquer coisa que ele desenhar que não corresponda, você clica em cima e manda ignorar. Vou mostrar para vocês um erro comum em áreas muito urbanizadas, um erro dessa inteligência, é ele agrupar todos os edifícios, está vendo, em um polígono só. Isso aqui também está errado, ignore e desfiltre. Por quê? No mapeamento dos edifícios, vocês têm que criar um polígono, né, uma área. No topo do edifício, clica duas vezes com o mouse no último nó para ele assumir, né, o polígono. Clica com o botão direito e manda ortogonalizar, que ele vai melhorar o desenho. Então, clicando aqui, vejam que eu desenhei um prédio, né? Vem aqui no tipo de etiqueta, já tem, que eu já tinha selecionado em outra atividade, então já aparece aqui para mim as últimas que eu utilizei. Se não tiver aparecido, é só começar a escrever apartment ou apartamentos, aí ele mostra os vários tipos de rótulos para edifícios. Vamos utilizar edifício de apartamentos. Quando você inclui essa etiqueta que já vem automaticamente, você tem aqui embaixo correspondente a etiqueta em inglês, que é o nome oficial lá na base, né, principal. Então, quando eu escolhi aqui nesse preset que está na língua portuguesa, edifício de apartamentos, ele mostra aqui também a etiqueta em inglês, que corresponde à chave building valor apartment. Essas etiquetas aqui, quando vocês estiverem realizando seus mapeamentos, vocês podem conferir lá naquele material da parte 2 que eu deixei para vocês, que são os conjuntos principais de etiquetas que são utilizadas. Bom, mostrei para vocês aqui que ele errou, né? Ele fez isso em várias outras partes da área, ele juntou vários prédios no mesmo polígono e essa prática não está correta.
Então é só ir clicando e tirando, ignore desfiltre e vai fazendo assim. Esse é o caso do mapeamento de construções, né, de buildings. Vamos entrar agora no Facebook Roads. Veja que como essa imagem aqui, essa área, melhor dizendo, ela já está praticamente bem mapeada em relação às vias, mas não em relação aos buildings. Ele desenhou aqui para gente um caminho que não corresponde à realidade, tá vendo? Essa área aqui, ela não tem um caminho. Então, vem aqui e ignora o filtro. No modo geral, ele não tem outras linhas aqui mapeadas, né? Vou procurar algum local. Ó, aqui também ele marcou em rosa. Essa aqui é uma via que existe sim, mas ela é uma via que está dentro de um condomínio. Então a gente usa essa filter. Eu vou, eu vou clicar aqui, eu vou continuar com ela. E vou dar o nome de serviço, via de serviço. Ele mapeou antes como via residencial, mas é uma via de serviço, porque ela atende a um condomínio, tá? Então tem aqui as duas vias. Se eu clicar nesse segmento e no outro e apertar a tecla C, ele combina os dois segmentos. Então agora eu não tenho mais. Ó, antes ela estava assim, eu criei essa extensão da via, né? Clicando no último nó da via anterior, fui clicando até o final, dei o nome dela, da etiqueta via de serviço, mas tem outro segmento aqui que está separado daquele. Eles têm um nó em comum, mas não estão combinados. Então venho aqui, seleciono um, depois seleciono, aperto Shift e seleciono o outro e aperto a tecla C, C de casa, porque aí ele vai juntar, tá vendo? Agora ele juntou as duas linhas. Como as etiquetas eram iguais nos dois segmentos da linha, ele vai assumir a mesma etiqueta. Se a etiqueta for diferente, depois ele acusa um erro, né, de que você está juntando partes de vias que não têm a mesma etiqueta. Então, isso são peculiaridades, mas são importantes para vocês fazerem, né, futuramente um bom mapeamento. Vamos entrar agora numa área aqui no Rio de Janeiro que não é tão urbanizada. Vamos para Resende. Vou mostrar para vocês como é diferente o funcionamento da inteligência artificial quando vocês estão numa área que tem a característica mais de área rural. Então, aqui, por exemplo, se eu acionar, ele está acionado com Facebook Roads. Vou desmarcar, vou marcar Microsoft Buildings. Ok. Eu vou mostrar para vocês aqui, quando são elementos que estão com uma certa distância entre eles no terreno, normalmente ele acerta. Ou ele acerta completamente, ou você tem que dar uma ajeitadinha na linha, use Desfilter. Vem aqui, dá uma ajeitadinha na linha e utiliza esse mesmo desenho. Aqui está como edifício, mas não é edifício, é uma casa, então vou modificar. Aqui ele pegou um, mas não pegou a casa que estava do lado. Então, ou seja, essas inteligências, elas têm erros também. Por isso que tem o botão aproveitar filtro ou não. Você vai ignorar e vai desenhar a mão livre. Uma outra informação que é importante, ó, fazer uma distinção aqui também. Ele, às vezes, ele desenha umas linhas, tá vendo aqui? Isso aqui parece ser um caminho. Highway Path. Use desfiltro. Eu vou botar, em vez de ser via residencial, eu vou botar caminho informal. Caminho informal. Que a via residencial ela pressupõe uma condição melhor, né? O caminho informal é esse caminhozinho que a gente encontra, que só passa uma pessoa. Agora, como vocês vão saber a diferença entre, por exemplo, onde passa o rio e onde passa a via, né?
Por exemplo, se vocês repararem aqui, se eu pudesse desenhar uma linha aqui, ó, para deletar nó, você clica no nó e aperta Del. Simples assim. Clica no nó, aperta Del. Bom, vou utilizar esse daqui como exemplo. Vamos supor que eu tenha desenhado essa linha e quero dar etiqueta a ela. Então, vou utilizar Rio. Isso aqui eu mapei como Rio. Por quê? Porque se vocês repararem, deixa eu tirar os dados no mapa. É uma linha que está também arborizada, tá vendo? Ela está próxima de um curso d'água que já existe e ela está arborizada. Isso aqui provavelmente é a mata ciliar. É diferente desses caminhos aqui. Vou botar de volta. Esses caminhos são aquele Highway Guapef, que é o caminho formal. Eu vou ignorar que eu vou desenhar uma linha melhor aqui. Sempre, ó, clicar na via principal e puxar. Ó, veja que tem um caminho que tem até uma casa aqui. Então aqui eu vou definir com caminho. Caminho formal. Por que que eu estou falando isso? Porque a inteligência artificial não necessariamente ela vai acertar que ela pode chegar e desenhar isso aqui como se fosse uma via, mas não sendo via. E também tem uma outra situação, que são aqueles córregos e rios que são intermitentes. Então, se você pegar uma imagem que corresponde justamente à época em que tem a seca do rio ou do córrego, ele pode ser interpretado pela inteligência artificial como um caminho e não como um rio ou córrego. Por isso que eu estou falando que é importante vocês se aterem ao chamado contexto geográfico, que é vocês perceberem se aquela linha, aquela via, ela corresponde a um caminho informal ou se ela corresponde a passagem de um riacho, por exemplo, que secou. Tem um recurso aqui nas imagens de base, você vê aqui imagem de fundo, que é o Open Topo Map. Ele mostra simplesmente o mapa digital de elevação com as curvas de nível. Então, isso daqui também pode ajudá-los a entenderem quando se trata de rio ou quando se trata de um caminho, uma via ou qualquer outra dessas tipo highway. Vou procurar aqui, ó. Já tem alguns rios mapeados. Vejam que esse rio ele nasce, olha, lá nas altas altitudes. Então tem isso também. A linha do rio, normalmente, ela é uma linha mais sinuosa, ó. Vejam que ela tem várias voltas, várias curvas. É um pouco diferente das linhas, das vias. Então aqui, ó, essa aqui é uma via. Vou voltar os dados. Bom, as vias, elas são geralmente mais retificadas, tá vendo? Essa linha aqui é praticamente reta. Diferente dos rios, esse aqui é um rio. Então ele tem toda a sinuosidade dele. Ou seja, quando estiver mapeando com inteligência artificial e clicar aqui na parte do Facebook Roads, que ele vai desenhar as vias, perceber se aquilo que ele está desenhando como via é realmente uma via ou se pode ser um rio que naquele momento ele já está seco, ou um rio que seja intermitente, tá bom? Vamos mandar as alterações. Mais uma vez, quando vocês enviarem as alterações, acrescentar os comentários, né? Hashtag YouthMappers e hashtag YouthMappers do FRJ tudo junto, que isso daqui eu posso utilizar depois também para fazer avaliação e ainda reforça o nosso trabalho, né? A gente está colocando um curso à disposição de vocês.
Aqui também eu incluo o nome da cidade, Resende. Na parte das fontes, é importante que vocês definam outras fontes, se vocês tiverem utilizado nesse mapeamento, por exemplo, imagem aérea, GPS, foto de nível, de rua, etc. No caso, como a gente só utilizou a inteligência artificial que vem nele, ele já vem aqui setado, Map Wi-Fi, não precisa tirar, deixa aqui, que depois isso aqui vai entrar também nas estatísticas de utilização da inteligência artificial, e eles podem melhorar também a maquininha da inteligência. Uma observação importante, como eu já disse anteriormente algumas vezes, não é permitido copiar nomes de ruas do Google Maps, Bing, Hiri ou qualquer outro provedor de dados fechados, ou mesmo se for um mapa impresso que você tem acesso, um mapa cadastral, por exemplo, se esse mapa tiver copyright, então não pode, tá? Além disso, como eu vou enviar poucas alterações, eu não vou marcar essa caixinha que eu quero que alguém confira o que eu fiz, porque eu sei o que eu fiz e eu vou mandar pouca coisa. Agora, quando vocês estiverem mapeando de vocês, é bom vocês marcarem aqui, porque depois uma pessoa vai olhar, né, vai fazer a revisão dos seus dados. Novamente, como no editor ID, aqui embaixo, aparecem as etiquetas que foram utilizadas nesse mapeamento que vocês realizarem e as mudanças, né? Quais são as alterações que vocês vão mandar lá para a base. Clicando em enviar, ele vai mandar tudo direitinho. Ele vai mostrar aquele mesmo painel, né, que você tem o seu conjunto de alterações já registrado com esse número aqui. Então, seu conjunto de alterações, que em inglês é denominado change set, ele já foi registrado lá nos servidores e ele tem esse número aqui, hashtag 139261439. Se vocês clicarem com o botão direito, abrindo uma nova aba, abrirem uma nova aba, ele já reproduz aqui, olha, tudo aquilo que eu informei no formulário antes de clicar em enviar, né, aquele botão enviar. E ele ainda desenha aqui do lado para mim qual o retângulo envolvente, né, da área que eu mapeei. Além disso, ele tem os links para os grupos de usuários. É muito importante que vocês escolham algum aqui e participem dos grupos de usuário. Esse aqui do exemplo são os grupos de usuário do OpenStreetMap Brasil, mas quem estiver residindo em outros países como a África, Haiti, etc., vocês têm que procurar entrar nos grupos de usuários do seu país. Para quê? Para continuar acompanhando as novidades do OpenStreetMap. Como é um mapeamento colaborativo, ele é comunitário, então ele tem regras, né, que são definidas pela própria comunidade. E como são definidas essas regras? Normalmente pela comunidade do país. Por isso que eu estou falando para vocês entrarem no grupo de usuários do seu país, para irem acompanhando, né, as novidades, se teve alguma alteração no modo de mapear, se tem algum protocolo de mapeamento, né, se já estão definidas algumas classificações de vias, de buildings, etc. Então, isso tudo a gente sabe participando desses grupos comunitários, tá bom? Então, qualquer dúvida depois você entra em contato e continue acompanhando o material do curso. Obrigada.